Meus cumprimentos. Há alguns dias, não me lembro exatamente há quantos, alguns dias, nós tomamos conhecimento aí de um rombo, parece que na ordem de 20 bilhões nas contas das lojas americanas. Isso causou alguns certos sérios problemas, né, no meio econômico. É claro que o rombo das lojas americanas não assustam tanto quanto a intenção de se dar refeição para pobre, emprego, essas coisas aí. Né? Só para ilustrar, como se sabe, as lojas americanas, só para simplificar rapidamente, ela originariamente era uma rede de lojas que foram fundadas em 1929, salvo engano, e que sempre transmitiu uma ideia de segurança e solidez. Talvez seja uma das sociedades anônimas mais antigas do Brasil, porque 1929, quase 100 anos, né? Fora o Banco do Brasil, mas esse tem a participação do Estado. Claro que ela era uma loja primordialmente de varejo. Eu, pequeno, cresci na loja americana, fazendo lanche lá, e era o sonho estar no setor de brinquedos da loja americana. E essas características foram se alterando com o tempo, principalmente na era dos negócios virtuais, do capitalismo financeiro. Iniciou-se todo esse jogo, né? As ações deixaram de ter tanta importância de comando, né, da sociedade, né, da pessoa jurídica, que tem, é claro, elas determinam, mas passou muito mais a ter uma função especulativa, que não vai dar tempo de falar nesse vídeo, mas uma outra hora a gente fala sobre isso, né? Então suas características foram se alterando no tempo até com relação a isso. Esse anúncio levou de cara uma vertiginosa queda no valor das ações, colocou em risco a estabilidade financeira de muitas outras pessoas jurídicas do jeito empresarial, gerou assim uma grande apreensão entre aquelas pessoas que trabalham e prestam serviço, ainda que indiretamente, às lojas americanas. E no dia 25 de janeiro do corrente ano, nos chegou a notícia do pedido de recuperação judicial formulado pelas lojas americanas, evidentemente por meio de seus advogados. É preciso explicar. Claro que eu não posso entrar em meandros da recuperação judicial das lojas americanas, até porque não é tão ético assim, e a gente vai acabar falando sobre aquilo que a gente não está vendo, porque nós não estamos por dentro do processo. Eu não sou juiz do processo, não sou administrador, né, judicial, nem nada. Mas eu posso falar um pouco sobre o Instituto de Recuperação Judicial, recuperação de empresas, que pode ser judicial ou extrajudicial, mas eu não vou entrar na recuperação extrajudicial aqui, porque já ficou definido que é recuperação, e não poderia ser de outra forma no caso judicial, né? Então, nós vamos falar sobre isso, né? Sobre o que vem a ser a recuperação judicial, e que é um instituto que surgiu no nosso direito com o intuito, né, esse instituto, né, de recuperação de empresas, não só judicial, de evitar a extinção da empresa aqui como atividade econômica organizada, né, com fins de lucro. No caso na lei de falência e recuperação judicial, primeiro a prioridade é a preservação da atividade, com ou sem a preservação do empresário. Mas na recuperação judicial tenta-se preservar o empresário. No caso aqui, a pessoa jurídica. As lojas americanas que é o empresário, não são os seus acionistas, tá? Precisa entender isso. É claro que não é toda empresa que deve ser recuperada, né? O princípio da preservação da empresa que está incluso na nossa Constituição, e é um dos princípios
da Lei de Recuperação Judicial, ela não se presta a manter funcionando atividade inviável economicamente ou mau empresário, seja por falta de capacidade de gestão técnica ou até mesmo por causa da falta de lisura nos seus negócios. No caso que a atividade econômica é inviável, economicamente inviável, não é? Mantê-la em funcionamento pode ser até pior, né? para isso. Nós não podemos esquecer, antes que alguém venha me questionar, que a recuperação judicial, a lei de falência, ela tem uma natureza, bem como a natureza liberal, né? Ela é liberal e evidentemente, toda dentro de uma estrutura capitalista. Então não procure laivos de questões sociais no meio dessa lei, que você não vai achar, né? Mas em outras circunstâncias, voltando ao ponto, deve-se oportunizar ao empresário a possibilidade de obter a recuperação da empresa, né, para continuar o ciclo de produção econômica, né, e social aqui num outro sentido, né? Então, é preciso que a gente tenha isso em mente. Evidentemente que quando a pessoa entra em recuperação judicial, um pedido, ela já fez uma coisa, ela já confessou que era insolvente. E aí o que é insolvência? Nós temos dois conceitos, um econômico, como vou falar para vocês, e o outro é o conceito judicial, processual legal, da lei de falência. E aí é uma coisa, é uma ação, é um estudo cansativo, muita gente acha enfadonho, mas talvez as coisas não estivessem tão difíceis se a gente soubesse com o que a gente lida todo dia, né? Então, o conceito econômico, né, é um fato patológico da economia creditícia, ou seja, é a condição daquele que, havendo recebido uma prestação a crédito, não tem à disposição para execução da contraprestação um valor suficiente, realizável no momento da contraprestação, né? Esse também é um conceito que a gente utiliza no direito comercial, mas não é exatamente o da lei, porque o da lei é diferente, né? Um pouquinho diferente, quer dizer, do econômico, né? Na verdade, ele se limita a dizer dessa existência de não ter a contraprestação imediata. Não quer dizer que ela não tenha patrimônio. Se não tivesse patrimônio nenhum, não teria nem por que falar em recuperação judicial e talvez nem mesmo em falência. A insolvência, como nós vemos, não corresponde à inexistência absoluta de bens, portanto, né, evidentemente que tem que ter bens, né? Então, o que é recuperação judicial? Recuperação judicial é um instituto de direito que tem por fim viabilizar a superação da crise econômica e financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. A natureza jurídica é contratual, né, gente? Porque nós estamos falando de uma lei liberal, ela é diferente da lei anterior, em que nós tínhamos uma visão mais de uma intervenção estatal quando se tratava da concordata, né? Tanto é que ele faz o pedido, apresenta um plano de recuperação judicial, não é? A Assembleia de Credores tem que aprovar. Evidentemente, eles não têm que manifestar uma aprovação, se eles ficarem em silêncio, o plano está aprovado. Hoje, pela lei, eles podem rejeitar o plano de recuperação, eles podem aceitar o plano de recuperação, ou eles podem sugerir alterações no plano de recuperação que, se aceitas pelo empresário ou pela sociedade empresária, passa a incorporar o plano de recuperação e ele vai. Quem tem legitimidade para propor a recuperação, evidentemente, é
é o empresário, a sociedade empresária, está no artigo, o conceito está no artigo 966 do Código Civil, o conceito de empresário, né? Mas também no caso do empresário individual, né, pode ser o cônjuge sobrevivente, pode ser caso ele venha a falecer, os seus herdeiros, o inventariante, no caso de inventário, o sócio remanescente da sociedade empresária em caso de falecimento de um deles, né? E nós temos dois pressupostos, né? O pressuposto de ordem objetiva, que é a existência de um plano. Esse plano tem que ser demonstrado e tem que ser demonstrada a viabilidade de realização desse plano, né? É o plano de recuperação, né? Então tem que ter um plano de recuperação. E de ordem subjetiva, que é ele não ser falido, se foi que sejam decretadas extintas por sentença as obrigações decorrentes da falência, não ter ao menos há 5 anos atrás obtido a concessão da recuperação judicial, né? Não ter sido condenado ou não ser como administrador sócio-controlador de pessoas jurídicas falimentares, condenadas por crimes falimentares, né? E deve ainda demonstrar o exercício regular da atividade empresarial há mais de 2 anos, né? Porque se o camarada nem bem ingressou, já está pedindo recuperação, quer dizer, nenhum desses casos aqui atinge as lojas americanas, que está desde 1929, que nunca teve decretação de falência, nunca teve recuperação judicial, nunca teve nada. Tem que tomar cuidado para ver se não teve nenhum crime falimentar. Não estou dizendo que teve, tem que tomar cuidado, porque pode ser um caso de convolução e falência, né? Mas isso também tem que ser conjugado com o interesse, com o princípio da preservação da empresa, que pode se afastar os atuais gestores para poder gerir, porque a preservação do emprego, dos trabalhadores também é uma coisa bastante relevante, né? No caso de companhia aberta, como é o caso da sociedade a loja americana, sociedade anônima, né? Nessa hora, se ela não tiver o conselho fiscal funcionando, é obrigatório, passa a ser obrigatório durante a recuperação judicial, né? Incluindo o período para o cumprimento das obrigações assumidas do plano de recuperação. Então vai ser observado, etc. e tal, né? Nesse período é que se busca, como já foi dito, a superação do estado de insolvência financeira em que o empresário, a sociedade empresária se encontra, né? Então ele vai se fundar justamente nesses dois princípios, que é da viabilidade da empresa e da preservação da empresa. Quer dizer, uma empresa que não é viável não deve ser preservada. Uma empresa que é viável deve ser preservada, em regra, né? E a empresa, atividade, tá? Aí vem uma série de questões mais técnicas, né? Que eu não vou falar, porque o vídeo já está ficando grande, né? Perdão, longo. Os meios de recuperação judicial estão no artigo 50 da lei. Vou dizer para vocês uma coisa, porque eu não vou ensinar tudo de recuperação, porque a gente leva um semestre pelo menos para ensinar isso na faculdade. Quando eu tenho que dar essa aula, quando eu chego nesse negócio que eu tenho que ler o artigo 50 para eles, porque não tem outro jeito de eu ler explicando um a um, é um momento de tristeza para mim, porque eu sei que ninguém quer prestar atenção, porque ninguém quer aprender isso, e depois fica aí perdido na vida, né? Um operador do direito que não sabe isso, não sabe o que acontece com a vida dele, né? Mas algumas coisas são importantes ressaltar. Esse plano, esses meios apontados, eles têm que ser cumpridos em até 2 anos depois da concessão. Concessão quem vai dar? O juiz, né? Verificou, não houve oposição, então ele defere a recuperação. Então ele tem 2 anos para cumprir, não é o administrador que vai supervisionar isso e tudo, e vai para cumprir em 2 anos. Mas tem uma exceção no artigo 54, isso é importante. Ele não pode prever um prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho, decorrentes de acidentes do trabalho e vencidas até a data do pedido de recuperação judicial, né? E o plano também não poderá prever prazo superior a 30 dias para o pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencido nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.
Então venceu 3 meses antes de pedir recuperação judicial e tem que pagar, pelo menos para cada trabalhador, no limite de 5 salários mínimos, os créditos de natureza estritamente salarial, e os outros vão entrar no plano no prazo de 1 ano, ok? Obviamente que eles vão analisar se a forma de pagamento é viável, porque para que eu não esteja ali prolongando um problema, quer dizer, propõe uma forma inviável de pagar e depois fatidicamente cai na falência, e com isso os credores, principalmente os trabalhadores, terão um prejuízo muito maior, né? O resto são questões muito técnicas que, se os senhores quiserem, eu volto a falar. Talvez agora as pessoas passem a ter um pouco mais de interesse sobre esse assunto que eu aprendi a gostar tanto. Muito obrigado e por enquanto é só isso. Até a próxima. Você está esquecendo de novo. Esquecendo o quê? De falar. O quê? Gente, esse cara não vai lembrar, então eu falo. Deem like, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem. Falem para os seus amigos, ok? Obrigado e até a próxima. Obrigado. Foi bom você lembrar. Ok, o que seria de você sem mim? Eu, hein? Até a próxima. Um abraço a todos. Abraço a todos! Olá!